Para análise a este caso, temos já em direto neste jornal o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite. Começo por te perguntar o seguinte. Paulo Núncio responde horas depois das declarações do diretor-geral do Fisco, que desmentem claramente a versão do antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Pergunto-te se assumir a responsabilidade política é o bastante para esvaziar a polémica ou se há ainda muitos esclarecimentos a prestar. Há ainda esclarecimentos a prestar, porque a verdade é que, havendo, como parece ter havido, pelo menos um erro de percepção, e cá temos de novo esta expressão que já tínhamos ouvido a propósito da Caixa Geral de Depósitos, é estranho que esse erro de percepção se mantenha durante tanto tempo. Tendo havido algum equívoco relativamente àquilo que seria a necessidade de divulgação das transferências para offshores, como é que isso pode acontecer durante anos seguidos? Essa é uma questão que, muito provavelmente, uma comissão parlamentar de inquérito pode vir a esclarecer, agora que o anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já assumiu, pelo menos publicamente e politicamente, a responsabilidade por essa omissão. Para além disso, há depois também aquilo que será o dano político que extravasará a figura pessoal de Paulo Núncio, porque Paulo Núncio era secretário de Estado de um governo do qual Pedro Passos Coelho, atual líder do PSD, era primeiro-ministro. E tendo Pedro Passos Coelho dito já que era preciso apurar responsabilidades políticas, havendo um responsável do seu governo que as assumiu, é natural que agora o Partido Socialista e os partidos à esquerda do Partido Socialista queiram também alguma responsabilização política por parte do líder do PSD. E do teu ponto de vista, esse apuramento de responsabilidade não deverá passar pela já anunciada e marcada audição na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, mas por uma Comissão Parlamentar de Inquérito? Eu penso que, se quisermos chegar ao cerne da questão, e é bom que se perceba se houve ou não alguma intenção deliberada de não divulgar essas transferências, e havendo, é obviamente uma questão com bastante gravidade, esse apuramento terá que ser feito eventualmente numa comissão parlamentar de inquérito. Agora, eu penso é que Paulo Núncio abriu neste momento aquilo que são as portas de uma barragem que nós não sabemos exatamente o que é que arrastará consigo. A única coisa que sabemos é que depois da polémica à volta da Caixa Geral de Depósitos, em que era a oposição à direita a tentar criar um embaraço ao governo socialista, agora inverteu-se a situação e até curiosamente, como eu dizia há pouco, com uma expressão que já tinha sido utilizada relativamente à Caixa Geral de Depósitos, que é um erro de percepção que neste momento, PSD e CDS quem fica no fio da navalha desta polémica que, sendo à volta das matérias fiscais, são matérias sempre muito sensíveis, certamente que causarão dano e eventualmente poderão até provocar no PSD e no CDS embaraços difíceis de resolver nesta altura. Ricardo, lendo o comunicado que Paulo Núncio enviou à agência Lusa, subsistem ainda algumas dúvidas, como de resto dizias no início da nossa conversa, e aparentemente subsiste também uma diferente interpretação entre o que diz Paulo Núncio e o que diz o diretor-geral, o antigo diretor-geral do Fisco, porque Paulo Núncio reconhece que a interpretação dos serviços é legítima, portanto, ilibando a autoridade tributária e, desse ponto de vista, assumindo a responsabilidade política, mas continua a dizer que desconhecia por completo a discrepância de valores entre os dados bancários e os dados efetivamente publicados. Ora, tendo em conta que a autoridade tributária tem como resposta um visto aos 3 pedidos de autorização, é uma posição difícil de sustentar. Eu penso que sim, embora a explicação que eu tenho ouvido é a explicação de que a expressão visto é uma expressão que de alguma maneira legitima aquilo que são posições anteriormente assumidas. Eu confesso a minha perplexidade perante o caráter vago e abstrato da expressão visto perante matérias que têm esta responsabilidade. Como é que um responsável político pode achar que a simples palavra visto pode depois ter um significado absolutamente claro e preciso e deixar numa matéria com esta delicadeza apenas essa expressão num documento é um assunto que, confesso, me ultrapassa. Agora, é preciso claramente explicar porque é que
segundo o antigo diretor-geral dos Assuntos Fiscais, tendo havido mais do que uma vez um pedido para a divulgação dessas transferências para offshores, porque é que o governo, que na altura se dizia tão interessado em combater a evasão ao fisco, nunca deu essa atenção a esse pedido e se limitava a essa expressão vaga, sabendo ainda por cima que depois dessa expressão vaga, o entendimento que estava a ser feito pelos assuntos fiscais era de que nada se alterava e nada se alterar era continuar a não divulgar essas mesmas transferências. Esta é uma matéria que certamente vai ter que ser explicada, por isso é que eu dizia que me parece que pode haver danos políticos aqui bastante profundos nos elementos que compunham o governo liderado por Pedro Passos Coelho. Ricardo, só para terminarmos, de nada serve ao antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais vir dizer que ainda é possível, do ponto de vista legal, cobrar algum imposto que tenha ficado por arrecadar. Isso, do ponto de vista prático, pode ser eficaz, porque, na verdade, havendo alguma coisa a obter do ponto de vista financeiro, ainda se poderá recuperar, mas do ponto de vista político isso não é suficiente. Deixar agora a responsabilidade para o atual Executivo é, até bem pelo contrário, o reconhecimento de incapacidade, de incompetência do atual Executivo e deixar os méritos no atual Executivo, que responderá agora com outra eficácia. Aqui também é bom dizer, até para equilibrar de alguma maneira estas responsabilidades, que esta matéria também só veio a lume porque houve uma investigação jornalística que a denunciou. Caso contrário, muito provavelmente este Executivo continuaria numa situação idêntica em termos de comportamento àquela que foi feita na altura pelo Secretário de Estado, Paulo Núncio. A ver, vamos quais serão ainda os efeitos deste caso e a forma como a esquerda parlamentar vai ou não utilizar este caso ou pretender apurar outro tipo de responsabilidades.